sim, agora valendo. Espero não me ligarem mais aqui do trabalho, mas eu trabalhar. Vamos lá, então, vamos cantar. Te agradeço. Por tudo que tens feito, tu vais fazer, por tuas promessas, quero e agradecer. todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, Meu Senhor, peço por me libertar me salvar, por ter morrido minha vida, em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Vem, essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai.
confessará ao Senhor, todo joelho te dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior verá. Vem, essa aqui que faz muito tempo que eu nem ouço. E eu gosto dela até. Só é alta, mas eu não faço mesmo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver.
tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. toda a terra celebra-te, Cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Amém. Eu parei, Amém. eu estava aceitando o pessoal aqui, eu estava meio que tocando e aceitando. Ah, que bom, eu vi que você deu uma paradinha. A gente vai, então, boas-vindas a Silvia, a Fátima, tudo bem? Pastor Alexandre, nós vamos orar pela dona Laurinda, mãe da Soraya, a gente está orando por ela, vamos orar pela Odla, que já está melhor, ela me explicou, o negócio é uma pré-hérnia de algumas... na coluna, né? E irradiou para o braço, né? Mas ela está bem melhor, agradece muito as orações. E orar pela Cístina também, essa questão dessa medicação, né? Que Deus ajude e que você consiga realmente ficar livre dessa medicação sem nenhuma consequência. Mais algum pedido? Eu não estou ouvindo. Ninguém está falando nada. Então, vamos orar, depois, no final, a gente ora de novo, se tiver mais algum, né? Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua palavra, mantendo comunhão, é tão gostoso estarmos juntos, podemos conversar, podermos orar uns pelos outros, Senhor, podermos ter notícias uns dos outros, Senhor, isso é tão bom. Te agradeço, Senhor, por isso, te agradeço pela Tua palavra que nós vamos estudar agora, e agora, especialmente, eu te peço pela vida da dona Laurinda, Senhor, cuida da saúde dela, Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, manifesta o Teu poder na vida dela, Senhor. Também você com a Cístina, ó Pai, nessa transição, sem esse remédio, ó Pai, que seu organismo possa reagir muito bem a isso, e ela se sinta bem, que a Tua boa mão de poder seja sobre ela também, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas melhoras da Odla. Nós também te agradecemos pela vida da Fátima, Senhor, também estávamos orando pela sua saúde, a tosse, ó Pai. Te rogamos, Senhor, que o Senhor cuide dela também, e de todos que estão aqui reunidos agora. Tu conheces o coração de cada um, tu conheces as necessidades de cada um de nós, que Teu Espírito, Senhor, haja com poder nas nossas vidas. Abençoa a nossa igreja nessa volta, esse domingo, os protocolos corretos, protege, Senhor, a cada um, que seja um tempo de bênção, sem nenhum problema, sem nenhum perigo para ninguém, Pai.
Fala conosco agora, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Marquinhos, eu consigo compartilhar a tela? Deixa eu liberar aqui. Se não, eu te mando. Não, já está liberado. Pode tentar. Ah, então tá bom. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Bila está aí também. Então, nosso texto de hoje é Apocalipse 2, do 18 até o 28, até o 29, que é a carta à igreja de Tiatira. Tá? Aí está uma ruína da cidade de Tiatira, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa cidade. No próximo slide, a gente tem a passagem, né, o texto. Passa. Sem problema, vai falando. A gente tem a passagem e aí a gente podia compartilhar essa leitura. Né? Quem está aqui e puder ler, tá bom? Cada um lê um trecho, uma frase, né? Um parágrafo que está aí destacado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, a gente pode ir lendo e depois acompanhando 7. cada um na sua Bíblia, né? 7, né? Isso, 7. Tá bom? Então, eu vou começar e aí vocês vão lendo na sequência. Pode abrir o microfone e ler. Eu não vou ler, não, tá? Estou avisando para mais alguém poder ler. Vocês leem. Então, vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Essas suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa... Vai, Cícina. Matarei os filhos dessa mulher. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Obrigada. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Última frase. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Bom, está aí a carta de Tiatira, muito instigante, né? E só para vocês terem uma ideia do contexto, né, que a gente vai falar, mas a ideia da geografia, né, esse mapa da Ásia Menor, a distância que estava da ilha de Patmos, de onde João recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse, e a cidade de Tiatira,
junto com outras cidades também, as 7 cidades ali para onde as cartas estão sendo endereçadas. Essa cidade de Tiatira, hoje, ela é a cidade de Akhisar, na Turquia. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa localização e a importância da cidade de Tiatira. Tá? Como a gente sempre faz, né, em cada estudo, aí está uma distribuição do texto na estrutura, né, que a gente tem utilizado. Então, sempre começam as cartas com uma autoidentificação de Jesus, né? Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Como também nas demais cartas até aqui, ele faz uma avaliação da igreja. Eu conheço as suas obras. Então, Jesus conhece essa igreja. É interessante que essa é a mesma designação da igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 2. Jesus conhece as suas obras, né? O amor, a fé, o serviço, a perseverança, e uma igreja que estava muito ativa. Aí vem a palavra de juízo. E a palavra de juízo não é contra a Jezabel que aparece, é contra a tolerância que a igreja tinha com relação a essa figura, a essa personagem muito instigante, muito interessante. Eu acho que é a flor de lis da época. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, né? E ela, eu vou falar depois, mas ela tem uma descrição muito completa, né? A gente não sabe quem é a pessoa em si, mas é uma personagem cuja descrição é muito completa e complexa também, né? Inclusive, há uma ameaça aqui de matar os filhos dela. Olha aí que coisa bem flor de lisiana, né? A questão da mulher com seus filhos, seus seguidores. Enfim, há uma palavra de juízo aqui e uma exortação também, né? A exortação, na verdade, é um estímulo àqueles que não seguem a doutrina dela. Então, Jesus se dirige àqueles que apoiavam, que estavam fazendo parte desse grupo dentro da igreja de Tiatira, os jezabelianos, e a exortação aos não jezabelianos, aquele pessoal que não tinha ido atrás da doutrina e não aprenderam os chamados segredos profundos de Satanás. A gente também vai falar um pouco sobre isso daqui, né? E é uma promessa de Jesus aqui: não porei outra carga sobre vocês. Que carga é essa? Essa também é uma questão instigante dessa carta, né? Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, ou seja, conserva o que você tem até que eu venha. O elogio, na verdade, a essa igreja está lá na avaliação. Era uma igreja que estava sempre progredindo. Olha, você está fazendo mais agora do que no princípio. Era uma igreja assim muito operosa, trabalhadora, né? Uma igreja ativista, né? E a promessa no final, muito interessante, que vai ser aquele que vencer e fizer a minha vontade, vai ter autoridade sobre as nações, vai governar com cetro de ouro, despedaçar um vaso de barro, vai ter a mesma autoridade que recebeu do meu pai, ou seja, e também vai ter a estrela da manhã. Que estrela da manhã é essa? Então, essa é uma estrutura, a estrutura normal, comum das cartas à Igreja do Apocalipse. Desculpa, não era isso. A assistente aqui deu problema. Isso. Aí algumas imagens de vestígios, né, do que restou da cidade de Tiatira, que hoje esses escombros ou esses sítios arqueológicos estão dentro daquela cidade na Turquia. Muito pouca coisa sobrou, não é? Algumas colunas que se vê ali ao fundo, é muito mais limitado do que os vestígios de Éfeso e de Pérgamo, né? Como nós vimos até aqui. Então, é essa cidade aí da Turquia, tá bom? Vamos passar adiante. O nosso turismo hoje vai ser mais limitado.
Porque você não foi lá, né? Eu não fui lá, então não vale a pena, não tem graça. Então, Akhisar é a cidade na Turquia onde seria a localização de Tiatira. Tiatira era um importante centro comercial, com fortes corporações, ou seja, equivalentes a guildas, né? Sindicatos de comerciantes muito fortes. E esses sindicatos eles promoviam banquetes e festas. E, como tudo naquela época, isso era dedicado às divindades. E esses banquetes, essas festas, almoços, terminavam em orgias, em prostituição, e também idolatria, porque isso era dedicado às divindades. Essas corporações tinham muita força, não somente econômica, mas era também força política e força religiosa. Se na cidade de Pérgamo, de Esmirna, e Éfeso, eles eram grandes centros políticos, porque havia um culto ao imperador, em Tiatira não havia um templo do culto ao imperador. Na verdade, eram várias divindades ligadas à atividade comercial. Então, ninguém podia viver na cidade de Tiatira se não fizesse parte de um sindicato, não é? De um sindicato de comerciantes, de um sindicato dessas guildas, né? Desses núcleos econômicos que dominavam e controlavam toda aquela cidade ali, né? Nós temos uma evidência, por exemplo, da força desse comércio com Atos 16, 14, né? Lídia, vendedora de púrpura, a quem Paulo evangelizou lá na cidade de Filipos, né? Que foi numa reunião de oração, e Lídia, temente a Deus, estava ali orando. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura era como é que eu vou dizer? Não sei se era uma tinta, né? Um elemento para tingir roupas, porque muitas corporações de Tiatira eram têxteis, né? Fabricação de tecidos. Então, Lídia era vendedora de um produto que tingia essas roupas, tá? Mas é importante guardar isso, porque isso tem a ver com a atividade provavelmente a atividade da Jezabel, né? A força desse centro comercial e dessas corporações. Jesus aqui se apresenta como Filho de Deus. E é interessante que é a única vez na carta Apocalipse que Jesus se autorrefere como Filho de Deus, né? No Evangelho de João e nas cartas de João, Jesus é o Filho de Deus. E aqui no Apocalipse é a única referência. E ele se auto-apresenta, tal como em capítulo 1, verso 14, versos 14 e 15, com aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, né? Pelo teor do que vem depois, a seguir desse versículo, né, a gente pode entender esses olhos aí como de fogo e também os pés como semelhantes a bronze polido, não é? Com esse olhar de Jesus, esse olhar arguto, né? Esse olhar profundo. É o olhar, como diz o versículo 23, Apocalipse 2, 23, é o olhar que sonda mentes e corações. Esse olhar de fogo é o olhar que purifica. Então, Jesus está olhando para a igreja de Tiatira, discernindo essa igreja. E é um olhar de severidade, é um olhar de sondagem, é um olhar de juízo. Jesus está, vamos dizer assim, um pouco bravo com essa igreja. Ele está olhando para essa igreja e não gostando nada do que essa igreja está fazendo, que é a tolerância com relação à presença dessa Jezabel no seio da igreja. Mas antes de Jesus falar, né, fazer essa crítica à igreja, ele, no versículo 19, assim como fez com Éfeso, né, ele conhece 4 obras da igreja, ele conhece as obras da igreja. Vamos imaginar, por exemplo, a nossa igreja do Angelim, é uma igreja é uma igreja operosa, é uma igreja que manifesta amor, fé, serviço e perseverança. Vejam que obras fantásticas essa igreja tinha e fazia. Não era uma igreja que fazia as coisas de maneira religiosa, de maneira mecânica, fazer por fazer sem pensar por que está fazendo. Não. A motivação do que a igreja fazia era, o ponto de partida da motivação era sempre o amor, a fé, o serviço aos outros e a perseverança.
Era uma igreja operosa, trabalhadora, uma igreja mobilizada, ativista, e era uma igreja que estava progredindo, porque diz o versículo 19 que as últimas obras dela eram mais numerosas do que a primeira, ou seja, era uma igreja que trabalhava, e não tinha fim. Ela não tinha limite para isso. Ela estava crescendo em serviço, mas motivada pelo amor, pela fé, né, pelo serviço e pela perseverança. E, na verdade, nenhuma atividade que a gente faz no corpo de Cristo, para o corpo de Cristo, a partir do corpo de Cristo, pode ser feita sem essas motivações aqui, sem essas práticas, né? A motivação do amor, da fé, do serviço e da perseverança. A gente pode falar isso depois. Mas aí vem o problema. Versículos 20 a 23, são 4 versículos, bem densos, bem complexos e desafiadores para entender o que significa isso, né? E o problema daquela igreja era o problema de tolerância com a mulher chamada Jezabel. E essa mulher tem aqui um perfil extremamente complicado. Eu coloquei aí no slide que era o problema da tolerância com o sistema religioso financeiro. Por quê? Na igreja de Pérgamo, né? Na igreja de Esmina e na igreja de Éfeso, mas principalmente Esmina e Pérgamo, o problema era a aliança da religião com a política. Uhum. Ok? A religião com a política, o culto ao imperador. Aqui em Tiatira é o problema da aliança da religião com o mercado, com o sistema econômico-financeiro. É também uma coisa que a gente está vendo hoje. Jezabel representa essa aliança. Era alguém que fazia parte da comunidade, da igreja, tá bom? A gente pode pensar em Jezabel como uma pessoa, ou então um símbolo, um personagem simbólico, e que lembra, né, que se remete, melhor dizendo, à esposa de Acabe, a mulher que o rei de Israel, com quem o rei de Israel casou, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 31, e que, por meio de Jezabel, o paganismo, a idolatria, as divindades dos povos em torno penetraram dentro de Israel. Então, Jezabel, ela foi uma figura, lá no Velho Testamento, que fez a idolatria entrar e se enraizar e ser uma política de Estado. Né? Uma política de Estado. Os profetas de Baal, por exemplo, lembram-se da disputa lá de Elias com os profetas de Baal? Eram 450 profetas de Baal. Quem é que financiava esses profetas de Baal? Era o Estado. Era o imposto do povo. Né? O Acabe, a corte, né? O palácio, Brasília, pagava os seus profetas para profetizar aquilo que lhes interessava. Então, Jezabel é o símbolo dessa mulher, dessa pessoa que fez essa aliança, né, entre o poder econômico e o poder religioso. Só que Jesus aqui denuncia, na verdade, João está denunciando, porque ela a si mesmo se declara profetisa. Geralmente o profeta, o verdadeiro profeta, e no Novo Testamento havia muitos profetas, um deles é Ágabo, lá em Atos, capítulo 12, né? Ágabo era um dos profetas. Também Paulo faz referência que na igreja Deus chama uns, né, para doutores, mestres, profetas. Né? Os profetas estavam na lista primeiro, lá de 1 Coríntios 12. Né? Primeiro vem a profecia, quer dizer, os profetas eram figuras que andavam nas igrejas não fazendo adivinhação, mas portadores da palavra de Deus e eram muito respeitados. Paulo coloca os profetas como uma das colunas, uma das bases da igreja. Né? Jesus é a pedra angular, mas os apóstolos e os profetas, né, são o alicerce da igreja. Os profetas do Velho Testamento e os profetas daquele tempo também. E ela se diz profetiza. E não somente isso. Ela não somente ensina, ou seja, ela era uma mestra. Ela tinha um carisma, uma presença, né, pessoal muito forte, de convencimento, né, dessa coisa sagrada, religiosa,
ela ensinava e ela também seduzia, mas ainda seduz os meus servos. Ou seja, era gente crente, era gente piedosa, era gente bem intencionada na igreja que estava sendo seduzida a quê? A praticar a prostituição, a imoralidade sexual e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Provavelmente aqui a referência no versículo 20 eram aqueles banquetes financiados pelas corporações, pelos sindicatos dos comerciantes, pela Associação Comercial de Tiatira, bom, que financiava esses banquetes públicos, e quem não participasse teria prejuízo econômico, né? Não iria fazer parte. Durante esses banquetes, provavelmente, contratos econômicos da produção com o comércio, né, com a mercadoria, isso era tratado nesses banquetes. Não era só banquete para comer. E para finalizar e coroar tudo aquilo que acontecia naquela banca de negociações, que era um banquete, tinha, então, a dedicação à comida sacrificada aos ídolos. A Jezabel parece que era uma figura que ensinava e levava, né, a turma a participar desses banquetes e talvez a racionalizar, dizendo que isso não tem problema nenhum. Então, ela seduzia, ela ensinava, ela era uma falsa profetisa. Agora, diz o texto do versículo 21 que ela já tinha sido avisada para se arrepender. Você tem que se arrepender, diz o versículo 21. No entanto, ela se recusou a se arrepender da sua prostituição, ela não quis deixar de fazer aquilo que ela estava fazendo. E aqui vem uma palavra de juízo diretamente a ela e aos seus filhos. Os filhos aqui, não filhos biológicos, mas aos filhos seguidores, que faziam parte ali do grupo jezabeliano, dentro da igreja de Tiatira. Eis que prostro de cama, ou seja, ela ia ficar doente, ia passar por uma grande tribulação. Não somente ela, mas também os que com ela adulteravam, aqueles que participavam com ela desse esquema, desse sistema, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, há uma palavra aqui de juízo direta sobre ela, e aqui é um jogo de palavras, né? Porque a prostituição, a imoralidade sexual que acontece na cama, aqui é uma referência de que a cama que ela usa, na verdade, era para ser, ela ficaria doente na cama, né? É uma palavra muito dura aqui contra essa figura. E o versículo 23, matarei os seus filhos. Não matar, a gente pode entender. Aí que está o problema de interpretar Apocalipse de maneira literal, né? Matar aqui, ou seja, vai tirar a vida, né? A atuação dos seus seguidores. Porque se ela ficar de cama, né, e ela passar por uma grande tribulação, todos os seus seguidores também serão afetados. Se quisermos entender aqui como literalmente, pode até ser, mas isso causa dificuldade para entender como que Jesus vai matar alguém. Tá bom? A palavra aqui é força de expressão, melhor dizendo. E aí, o objetivo dessa palavra de juízo de Jesus é para que as igrejas conhecessem. Versículo 23. E todas as igrejas, que igrejas? 7 igrejas. Conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus vai fazer essa disciplina, esse juízo sobre Jezabel, a fim de que as outras igrejas também reconheçam que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, e aquele que sonda as mentes e os corações. Tá? Agora, o versículo 24 é uma promessa para aqueles que não entraram no partido de Jezabel. Ou seja, diz aqui na minha versão, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Quem são os demais de Tiatira? A todos quantos não têm essa doutrina. Tá bom? Não tem essa... Usar uma palavra aqui que está sendo muito mal utilizada hoje, mas que cabe. Não tem essa cosmovisão. E essa doutrina aqui, ou seja, Jezabel, os nicolaítas, né? Os que seguem a doutrina de Balaão, se vocês se lembram das igrejas. Então, você tem uma turma aqui, nicolaítas, Balaão, agora Jezabel,
era uma turma assim pesada de um cristianismo pervertido, de um cristianismo sem ética, né? Sem prática da justiça, um cristianismo que deixa de ser cristianismo de opressão, né? E aí, todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, aqui também é um jogo de palavra de João, que talvez a pregação de Jezabel fosse que ela, como profetisa, ia revelar as coisas profundas de Deus. Mas é, na verdade, o contrário. As coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês. Não se sabe exatamente que carga é essa aqui, mas há uma exortação. Conserva aquilo que você tem. Ou seja, guarda aquilo que você tem. E o que a igreja tinha? O que a igreja tem? Não é? O que nós temos para conservar até que Cristo venha? Essa é uma aplicação que a gente precisa fazer na vida da gente. E para concluir os versículos 26 a 29, há aqui outra vez ao vencedor, à vencedora, 3 promessas. E que também são, assim, não muito simples de serem interpretadas. Tá? Primeiro, se você guardar, conservar o que você tem até o fim, né, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui há uma referência ao Salmo 2, né, que é um salmo messiânico, em que ali o Messias, no Salmo 2, né, ele vai reinar sobre as nações com cetro de ferro, né, ele vai governar sobre as nações. Agora, para nós, para os cristãos, ou seja, para o Novo Testamento, Jesus também prometeu isso. Há uma sequência de textos aí que vocês estão vendo no slide. No Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus fala assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A autoridade sobre as nações, na verdade, não é necessariamente um domínio político, né, sobre as nações, mas é reinar com Cristo na terra. Eis que virão novos céus e nova terra, é a promessa do Apocalipse. E é a promessa de que essa igreja que for fiel, essa igreja que conservar aquilo que tem, vai herdar a terra juntamente com ele. Em Apocalipse, capítulo 19, eu vou ler esses textos, mas se vocês quiserem acompanhar, ler e falar também, podem falar. Capítulo 19 de Apocalipse, aliás, não, é Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Diz assim: e Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando aqui aos apóstolos, aos discípulos, aos 12, né? Mas isso pode ser estendido também para todos aqueles que o seguem, ou seja, que reinarão com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, vamos dar uma pulada aqui, é importante a gente ver esses textos. Capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É uma pergunta que Paulo fala. Significa que os santos, ou seja, os filhos e as filhas de Deus, vão julgar o mundo juntamente com aquele que é o juiz, que é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 4, há também uma referência: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, essa é a primeira promessa, voltando para Apocalipse 2, verso 26. Autoridade sobre as nações. E também cetro de ferro. Essa é uma referência muito delicada também, que a gente pensa que quem interpreta a Bíblia de maneira literal vai pensar que Jesus vai impor sobre a terra uma ditadura, né? Cetro de ferro. Mas a palavra cetro aqui, ela é muito delicada, porque ela pode ser interpretada também como cajado. Tá? E o seguinte, o cajado do pastor, naquele tempo, era uma peça de madeira, né,
mas que na ponta podia ter um ponteiro de ferro, né? Para ferir também, para proteger. Então, o cetro de ferro em Jesus pode significar tanto o domínio, a força, mas também o pastoreio, o cuidado, né? Ele como pastor. Isso vai se repetir em outras passagens que depois vocês podem conferir. E, por fim, a estrela da manhã. Como diz aqui o versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. No Apocalipse, ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. O próprio Jesus é a estrela da manhã. Também, na segunda carta de Pedro, é uma referência que eu não coloquei aí, né? Que diz até que a alva, a estrela da manhã, aqui, 2 de Pedro 1, 19. E fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da manhã, a estrela alva, nasça em vosso coração. O próprio Jesus é essa estrela da manhã que será dada àqueles e aquelas que guardarem aquilo que têm. Tá? A gente pode voltar depois e tirar ainda alguma dúvida que tenha ficado nessa exposição. Passa aí para a gente. Quais são as aplicações que a gente pode fazer dessa passagem? Primeiro, que Jesus, sim, ele tem um olhar de severidade, de juízo sobre a igreja, mas também um olhar de pastoreio, de cuidado e de proteção. Se, por um lado, ele ameaça Jezabel e os seus seguidores, ele também tem uma postura de proteção, né, àqueles que não se juntaram, se aliaram a esse partido, a essa doutrina ou essa aliança. Tá? Importante falar dessa igreja, né, como já fiz referência, uma igreja operosa a partir do amor, da fé, do serviço e da perseverança. Não a partir de uma prática mecânica de cumprir religiosamente as coisas que têm que ser feitas, né? E para a gente também fica uma exortação da necessidade de nós não sermos tolerantes com aquilo que não deve ser tolerado. E eu diria que hoje a gente precisa ter uma postura de intolerância, né, ante a aliança entre religião e mercado. Eu digo para vocês que em muitas igrejas, né, é uma generalização, e como toda generalização a gente tem que tomar cuidado, quem está sendo adorado não é Deus, mas sim o dinheiro, e coloca o nome de Deus no lugar do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro, a liturgia, a pregação, não é? Então, existe hoje uma aliança entre religião e mercado. Hoje, Jezabel, né, não é uma figura, mas, na verdade, um esquema, um sistema, uma forma de praticar o que seria algo parecido com o cristianismo, com o evangelho, mas não é. Então, nós temos que ser intolerantes, ou seja, recusar isso, tá bom? E sermos tolerantes com outras coisas muito mais profundas e humanas da nossa realidade. E conservar aquilo que nós temos. O que nós temos? O que nós temos é o amor que vem de Deus, a fé em Jesus Cristo, o serviço à igreja, ao mundo e a perseverança em Jesus. É isso que Jesus quer que a gente conserve. Conservando isso, nós reinaremos com ele. Sentaremos na mesa, né, das bodas do Cordeiro. Sentaremos juntamente com ele no juízo, né, quando ele vai julgar todas as coisas. Então, basta somente a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, conservando o amor, a fé, o serviço e a perseverança, porque reinaremos com o Senhor. É essa mensagem que João está transmitindo para a igreja de Tiatira, tá bom? Uma igreja muito boa, muito forte, muito operosa, mas que tinha um problema que comprometia tudo isso, que era a tolerância com aquilo que não podia ser tolerado, da aliança entre religião e mercado.
tá bom? A gente fica por aqui e aí a gente pode agora conversar um pouco a partir daquilo que nós ouvimos, tá bom? Se vocês me perguntarem quem é Jezabel hoje, eu não vou responder, porque você tem Jezabel em tudo quanto é lugar, ela nunca está num lugar só, né? Então é isso. Aqui a André escreveu. O que a André... A última aqui embaixo. Eu custei entender a referência de Flor de Lis. Não, é interessante, vou até partir dessa... Quer dizer, quem é a Flor de Lis? A Flor de Lis é uma figura que, não vou dizer que ela é Jezabel, isso é uma coisa, mas que se aproxima muito a esse perfil, né? De manipulação, essa coisa de prostituição, de imoralidade sexual, junto com religião, com política, com carisma, é cantora. Então, parece que há um caldo, né? Que mistura essas coisas, uma fórmula, e isso não é só de hoje, não. Toda a história do cristianismo, você tem figuras assim, que fazem misturanças e que, no fundo, é a falta de ética, a falta de justiça do reino de Deus, falta do evangelho, e que traz perversão para o corpo de Cristo, né? Quer dizer, em qualquer época, em qualquer lugar, você tem não a figura de Jezabel, mas formas de pensar, de práticas, né? Práticas também, ditas cristãs, que são, né, jezabelianas, nesse sentido. Pior que esses pensamentos e essas eu vou chamar de entidades, né? Jezabel é uma entidade do que a gente tem hoje. Então, a gente tem aí um problema que é o seguinte, assim, eu vejo dois problemas ligados a isso. Primeiro, que muitas pessoas estão se levando, pela inocência, levar por esse falar de hoje, que é tendencioso para um lado muito perigoso e muito ruim. Isso é muito ruim. As pessoas elas naturalmente vão em busca de alguma coisa para se sentir melhor, vão em busca de Deus, às vezes achando que aquilo é Deus. Só que nem sempre aquilo é Deus. Esse é um problema. E o segundo problema são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E que é muito mais difícil que elas venham acreditar quando elas têm uma visão crítica, generalizando todos os cristãos como esses que se dizem cristãos e que pregam um cristianismo da cabeça deles, que não tem nada a ver com o cristianismo real, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. Então, assim, dificulta, porque as pessoas que querem buscar a Deus, tentam buscar a Deus, estão buscando, talvez, vou até falar dessa forma, um Deus que não existe, porque esse Deus que esse pessoal prega não existe. E aquelas pessoas que poderiam ser alcançadas pelo evangelho de verdade se afastam cada vez mais, justamente porque eles ouvem e com uma visão crítica dizem, se isso aí é evangelho, quero não. E a igreja tem afastado essas pessoas. A igreja afasta os homossexuais, a igreja afasta os ateus. Assim, em vez de chamar todo mundo para dentro, assim, não, vamos ter um bate-papo aqui, vamos conversar legal. Ninguém vai julgar o que você é, o que você pensa. A gente só quer conversar legal aqui para que você entenda o nosso ponto de vista, que vocês entendam, que a gente entenda o ponto de vista de vocês. Mas isso, essa situação de hoje, essa entidade Jezabel que está não só no Brasil, mas no mundo inteiro aí, está dificultando. É isso mesmo. Acho que a Cristina está com a mão levantada. Pode falar, Cristina. Gente, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Alô? Tá escutando? Fala. Eu levantei a mão, na verdade, eu ia só ler ali o negócio da Andréia, pai, eu bati com a mão, eu pensei assim, pronto, eu vou virar a chata das reuniões, porque toda vez eu falo. Mas aí o Marcos estava falando, né,
enquanto o Lindo estava falando, veio tanta imagem na minha cabeça, de tanta coisa, Lindo. Aquela coisa da rachadinha, de dinheiro na cueca, de orar pelo dinheiro em Brasília, de esquemas de corrupção. Aí veio a Flor de Lis, veio Pare de Sofrer, né? Aquela propaganda, pare de sofrer, venha para a Universal. Aqui você tem a solução para todos os seus problemas. Se é problema sentimental, venha para a reunião do casamento. Se é um problema financeiro, né? Aqui a gente tem a prateleira para tudo. É prateleira. Vamos lá. Qual é o seu problema? A gente tem um remédio para vender. Basta você ter o dinheiro, né? Eu mesmo, oh, meu Deus, eu bebi dessa água, Jesus. Mas graças a Deus, saí. Se arrependeu. O Senhor abriu os meus olhos. Bastou ler a Bíblia. Bastou ler a Bíblia, né? Aí, pois é. Então, eu fico assim pensando a questão profética. Esse é o ponto. Isso é o que eu acho que eu me incomodo nisso, né? Aonde estão os profetas da nossa igreja? E quando eu digo a nossa igreja, eu não estou falando Assembleia de Deus congregacional, eu estou falando do povo, né? Que realmente, né? Tem servido a Deus e não tolera Jezabel, não tolera os nicolaítas, não tolera Balaão, né? E que está se calando. A gente não pode continuar se calando. A gente tem que abrir a boca. A gente, mesmo que seja perseguido, tem que dar uma de Isaías, de Jeremias, né? A gente vai ser perseguido. O povo de Deus foi perseguido. Está na história. Mas a gente tem que profetizar. Porque senão a gente vai estar... Será que Deus não vai estar julgando também a gente? Dizendo assim, vocês deixaram. Poxa, era para vocês terem aberto essa boca e dizer, essa coisa aí, eu não tenho nada a ver com isso não, isso está errado. O que os profetas dos tempos antigos eles faziam? Eles pegavam a Bíblia, a palavra, né? Que não era a Bíblia, né? Pra gente é Bíblia. Mas eles pegavam os ensinos do Senhor, né? Que eles conheciam, viam os erros do povo, né? Chamavam a atenção dos líderes, as injustiças, e diziam, e passa por... Vocês estão errados, vocês estão oprimindo o povo, vocês estão aceitando idolatria, né? Eles tinham coragem. O que aconteceu com Jeremias, né? O sofrimento que Jeremias passou foi terrível, mas ele cumpriu a missão dele, né? Aí a pergunta que fica, e nós? Estamos cumprindo com a nossa missão? Você falou aí sobre o que o Senhor fala, uns o Senhor chamou para profetas, outros para mestres, outros para, né? Doutores e mestres e tal. Oh, meu Deus. Eu fico, cadê os nossos profetas? Verdadeiros profetas, né? Cadê os nossos profetas? Cadê aqueles que vão abrir a boca e dizer, esse ensino, vocês são como é que é o nome que tu deu aí? Jezabelianos. Jezabelianos. Né? É o Partido Jezabeliano do Brasil. Partido Jezabeliano do Brasil. Pois é. Meteu o dedo na ferida, lindo, né? Vocês são nicolaítas, discípulos vocês são discípulos de Balaão, que ensinava Balaque a fazer o povo. Sabe? Tá faltando. Isso me incomoda. Isso me incomoda. A gente está em silêncio. E aí a gente vê o povo de Deus na beira do penhasco, quase se jogando, né? E tá calado.
Eu E a gente não pode se Krishna, calar. eu não sei não se está calado. Eu acho que assim, eu até estava Sim, conversando André. hoje com o Sebastião, né? O caminho é estreito, né? E são poucos os que entram pela porta estreita. A gente tem essa parábola também, né? Acho que a gente tem sempre talvez a mesma sensação que eles teve. Ah, meu Deus, estou sozinha no mundo, né? Aí Deus vai lá e diz: não, você não está só. Tem outros que também não se curvaram não se curvaram. Acho que isso é um primeiro ponto. Acho que um outro ponto também é talvez a gente entender o que é os profetas, né? Eu também cresci, aprendi que os profetas eram aqueles que se impunham diante de uma congregação com línguas estranhas e falava alguma coisa daquilo quase futurista, né? Quase um vidente, né? Então, assim, profeta era como se fosse isso, né? E eu tenho aprendido que não é. Eu acho que profeta não é. Acho que profeta é quem leva a palavra, né? E acho que a gente leva a palavra das mais diversas formas. Talvez seja porque eu sou muito influenciada pela teologia da missão integral, que eu não vejo como cada um de nós não seja esse profeta. Onde está? O Lindo como professor, a Márcia como professora, eu no serviço público. Acho que se a gente não, no lugar onde Deus nos colocou, naquele lugar onde Ele nos deu habilidade para estar, nesse lugar que nós somos profetas, com aquilo que a gente está fazendo que nós somos profetas, porque com isso a gente pode fazer diferença. Então, se você está no meio político, se você é um assessor político, se você é um professor universitário, se você é um professor infantil de crianças, né? Eu acho que em todos esses espaços, em qualquer espaço, né? Deus está colocando, e até usando as pedras. Deus usa até as pedras, né? Eu acho que na vez passada eu também falei daquela booktuber, e me surpreendeu essa semana que ela montou um plano de leitura literária da Bíblia. E várias pessoas que também não são cristãos estão que já curtem, né, vão fazer parte desse plano e mencionando lá, puxa, que legal, sempre tive vontade de ler a Bíblia, nunca li. Então, assim, Deus usa todo mundo. É um pouco isso. Então, acho que não estamos só, não. Eu acho que às vezes a gente sente só, mas acho que a gente não está só, não. Talvez os profetas de hoje só serão reconhecidos lá na frente, né? Então, o próprio exemplo de Jeremias, né, que a Cristina deu. Jeremias, na época dele, não foi ouvido por ninguém. Mas depois que aconteceu o que ele tinha falado, né, aí sim ele é reconhecido como profeta. Então, a Andréa colocou umas questões importantes. Deus nunca deixa de ficar sem testemunho, né? E em qualquer época da história, Deus nunca deixou de levantar um povo seu, 7.000 que não se dobra a Baal. E se não tiver isso, as pedras vão clamar, né? Mas eu acredito que hoje não existe a figura, né, vamos dizer assim, profeta, como profeta, João Batista, por exemplo. Não, esse espaço aqui, esse estudo bíblico aqui é profético, né? Isso daqui é profético, né? Qualquer espaço onde, né, isso é falado, né, a palavra é exposta dessa perspectiva, dessa maneira, né, onde a igreja é profética quando ela abre a Bíblia com coragem, né, e lê as Escrituras a favor dela e contra ela também, né? Então, eu diria que nós somos esses profetas, né, e com coragem. O que me assusta por exemplo, que aparentemente as palavras proféticas, né, as palavras proféticas elas parecem que não estão fazendo efeito. Essa que é a questão, né? E a gente também tem que se lembrar daquilo que Isaías falou, né, que a palavra de Deus não volta vazia. Se essa palavra está sendo pregada, ela vai ter um retorno de alguma forma. Essa palavra ela tem poder.
seja numa catedral, no centro, ou pode ser numa igrejinha lá na periferia de São Luís. Se a palavra de Deus está sendo pregada, ela vai ter retorno. Então, sim, isso assim nos exorta, né? Nos chama a atenção da gente manter essa postura profética, né? Agora, o profeta não é dono da verdade. O profeta, ele é o portador da palavra de Deus, né? Então, eu posso chegar na cara de uma pessoa e falar: você é um Balaão. Não, tudo bem. Será que é isso que a gente tem que fazer? Então, hoje, por exemplo, saiu no jornal O Globo que mais de 8.700 candidatos adotam títulos religiosos como candidatos, né? Então, por exemplo, mais de 51% se autodesignam pastor alguma coisa, bispo alguma coisa, irmão e irmã alguma coisa. Quer dizer, pessoas usando, né, o título, né, a função religiosa para um benefício político, na verdade, para serem eleitos, né? Inclusive reverendo também, essas coisas assim, né? Pastor, pastora. Então, é uma coisa que a gente tem que denunciar. Quer dizer, o profeta denuncia. O profeta denuncia. E denunciar, gente, dá trabalho, tem custo, a igreja não vai crescer, porque se você denuncia, você vai incomodar, a igreja vai decrescer, né? Esse é um custo, né? Qual é o pastor hoje que quer ver a sua igreja decrescer? Se o normal é a igreja fazer crescer, ele vai ser um fracassado, ele não tem o Espírito de Deus, ele não é bem-sucedido, não tem unção, essas coisas assim, né? Mas o profeta, ele vai passar ao largo disso. Isso para ele não tem, entendeu? Então, é um custo de você né, optar, né, pelo caminho estreito, como disse André, né? Porque o caminho largo é essa coisa jezabeliana aqui, ou jezabélica, né? Isso é o caminho largo, é o normal, é andar conforme o curso das coisas, né? Mas o caminho estreito, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que não está fechando com o evangelho, não está fechando com o reino de Deus, né? Com a verdade da graça, da justiça, né? Tem uma pergunta da Andréia aqui. Os juízos previstos nas cartas aconteceram enquanto fatos históricos? Olha, há uma situação histórica aqui, no caso da Jezabel, por exemplo, a gente não sabe se realmente ela se arrependeu ou não, se essa figura existiu concretamente. O fato é que ela provavelmente ficou de cama, né? Quer dizer, ela ficou doente, mas, assim, a carta, a igreja que recebeu essa carta entendeu muito bem e viu nas situações que ela estava vivendo o quanto que essa palavra se cumpriu, né? Então, existe um cumprimento dessa palavra que nos escapa, que só as pessoas que estavam naquela época puderam ver, né? Agora, algumas coisas que estão aqui não aconteceram certamente para eles, ainda vão acontecer, e a gente pode tomar para nós, né? Então, por exemplo, vocês vão reinar comigo. Ora, não se cumpriu para eles, mas vai se cumprir para nós. É assim que a gente vai interpretando o livro de Apocalipse. Vai se cumprir para eles também. Vai se cumprir para eles também. Quer dizer, vai se cumprir. Mas vai se cumprir talvez na nossa geração ou na geração futura, né? Mas vai se cumprir. Essa é uma promessa. Então, são eventos históricos. O perigo de interpretar Apocalipse é pegar um versículo isolado e falar que ele se refere exatamente ao que está acontecendo, um incidente hoje. Porque aconteceu isso, isso, isso. Isso está escrito lá no Apocalipse. Tem gente que faz esse malabarismo, não é? De uma coisa literal. Isso é um pouco perigoso de interpretar a Bíblia assim. Eu queria só falar uma coisa sobre a exortação, que é aquele, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E quando falou isso, eu me lembrei de João 15,
que fala da videira, que Deus fala, eu sou a videira e vós os ramos, permanecei em mim, né? Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês vão pedir o que quiserem e eu vou dar. Permanecei no meu amor e que a minha palavra permaneça em vós. Eu acho que é isso. A gente precisa permanecer, né? E é isso que é nós como corpo, né? Precisamos permanecer unidos à nossa fonte, que é a videira, que é Cristo. Pastor, eu tenho observado, diante do que o senhor falou, e a questão de como a Bíblia tem sido, como o Apocalipse tem sido interpretado literalmente, que hoje os profetas têm sido vistos e se apresentam, os que se dizem profetas, né, montados em um tripé, que é julgar, né, eu até anotei aqui, a tomada de poder e o acúmulo de riquezas. Isso. Como se isso que fosse, que desse a validação de que ele é um profeta. Isso. Ele é capaz de julgar, ele consegue ser bem-sucedido, porque conseguiu acumular riquezas, e ter poder, seja através da política, ou seja através de outras formas de poder, né? Então, a gente observa muito isso hoje, e isso também, como os profetas, que se dizem profetas, se apresentam assim, acaba que toda a questão de quem crê em Jesus, de que quem é crente, como Marcos falou no início, também é julgado como se todos fossem generalizados, como se todos tivessem essa mesma... Uhum. Olha, você definiu o que é o esquema eliano. Essa coisa, o tripé que você falou aí, a economia, né? Dinheiro, poder, e tem outra coisa que você falou, né? Julgamento. Julgamento. Se colocar no lugar de juiz, de moralista. Quer dizer, quem é moralista, quem tem poder político e junta dinheiro, esse é o profeta. Então, isso é Jezabel. Isso daí é justamente o que Tiatira está falando, Jesus está, né? E que se autoproclama profeta, né? Se autoproclama profeta. Agora, os tempos sempre foram assim, né? As águas sempre são turvas entre o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Agora, o apóstolo João fala, acho que no capítulo 2, né? Ele fala assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? Aquele que ama a verdade vai se aproximar da verdade. Mesmo nessa confusão, né? Ou nessa mistura do que é verdadeiro e do joio e do trigo, né? O joio e o trigo, como nunca, estão muito, muito próximos, né? Muito... E aí, quem é que separa isso? Não é a gente que separa. É só Deus que separa isso, né? Mas, assim, mesmo com essas... Eu vivo no contexto da universidade com muita gente que é agnóstica e ateia. João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. João 3:21. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade pode ser budista, pode ser até evangélico. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Pode ser ateu, pode ser... Entendeu? Então, eu vivo num contexto de muito questionamento, que é o contexto universitário, que a igreja evangélica demoniza a universidade. E a igreja não sabe o que é a universidade. Ela demoniza a universidade e vai dizer que aquilo ali é balbúrdia, marxismo cultural, que só tem maconha, que só tem permissividade. E isso é muito injusto com aquilo que é a universidade. A universidade é, sim, um campo missionário, que a igreja está dizendo não. A igreja está dizendo não para a universidade, porque ela não quer evangelizar a universidade, porque essa igreja triunfalista é uma igreja que não entende o que é um campo missionário. Então, a universidade é um campo missionário, a universidade é sociedade, é mundo, é gente, entendeu? E é um espaço diferenciado de questionamento, de ideias. E assim, os verdadeiros cristãos, desde Paulo, né,
desde os profetas do Velho Testamento, nunca fugiram dos espaços de questionamento. Paulo foi pregar no Areópago de Atenas, Atos capítulo 17, com assim, assim, o top da filosofia, da crítica da época. Ele pregou o evangelho ali, né? E ele não demonizou as pessoas por causa disso, né? Ele colocou Deus naquele contexto. Então, há muita injustiça. E aí, o que acontece comigo, né? Assim, pela graça de Deus, não somente eu, mas outros cristãos também, as pessoas que são acidamente críticas, agnósticas, pernósticas, críticas, azedas com o evangelho, entendeu? Elas são obrigadas a discernir. Não, todo mundo não é assim. Pelo menos aqui tem alguma coisa que aponta para outra direção. E a gente ouve várias pessoas falarem isso, não é? E que nos procuram até para conversar, e não poucos ateus pediram oração para mim. Ora por mim. E o cara não é ateu, não é marxista. E aí? Essa pessoa foi dentro de uma igreja para falar, para pedir para o pastor orar? Não, mas fez isso na universidade, né? Então, aonde tem busca da verdade, o reino de Deus está se manifestando. E o contexto universitário é um contexto de busca de verdade, de ideias, de prática, de pesquisa, de ciência. Então, por que eu estou dizendo isso? Para entrar um pouco nesse aspecto que o Marquinhos levantou, muito bem levantado, é que eu não temo muito, eu não fico muito assim, preocupado, né? Porque todo mundo agora vai se tornar ateu, vai ser contra Deus. O problema acho que não é esse, né? O problema é que quem se torna ateu também, quem não quer crer, crê fora da igreja e crê e não crê também dentro da igreja, né? Tem muito ateu dentro da igreja. Então acho que é um pouco assim, né? Que Deus nunca deixa de dar o seu testemunho e a sua verdade, né? E quem ama a verdade vai se aproximar da luz. Entendeu? Isso pode ser dentro de um templo evangélico ou até um terreiro. O evangelho, o Espírito Santo age sempre, em qualquer lugar, né? E de maneira poderosa. Tá bom? Tá bom, gente, por hoje? Olha, eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Até semana que vem a gente vai descobrir quem é Jezabel hoje. Não tem nada disso. Você acabou de dizer ao contrário que não tem Jezabel. Ao contrário do que eu falei. Não, tá bom, gente? Disso. Vamos orar então? Já são quase 10 horas, né? Terminar? Vamos. Alguém tem algum pedido ainda, derradeiro de oração? Não, amém. Amém, Andréia? Amém. Pastor Alexandre? A Cítina colocou um pedido no chat. A Cítina, né? A gente orou por ela, que ela está deixando um remédio. Ótimo, vamos orar pela Cítina. E a gente pede também, né? Porque essa semana já teve, eu falei lá no comecinho, antes da gravação tá valendo, eu falei que acabou que deu errado a ida da gente lá para São Luís. É errado assim, não deu errado. Mas acaba que teve um impedimento, a gente teve que ligar um plano B para funcionar e todos nós estarmos lá em São Luís. Assim, por enquanto está dando certo, mas é bom orar para que Deus abra as portas e não tenha mais nenhum bloco para isso. Joia. Tá bom. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra que nós aprendemos hoje, de tantas coisas profundas e desafiadoras para o nosso tempo. Quero pedir que o Senhor nos ajude, ó Senhor, a conservar aquilo que nós temos, que foi dado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a discernir as coisas que vêm do Senhor e as que não vêm. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a testemunharmos daquilo que é o Evangelho mesmo. Ó Deus, o teu reino, a verdade. E que a tua luz brilhe, ó Pai, por meio de nós, através de nós, para que teu nome seja glorificado no mundo. Tem misericórdia da igreja hoje no Brasil, ó Pai, de tantas falsidades,
ó Deus, de tantas coisas que parecem com o Evangelho, mas que não são. Que o Senhor possa estar levantando igrejas e pessoas, proféticas, ó Pai, para que preguem somente o Evangelho. E que esse Evangelho possa, ó Pai, trazer efeito e poder. Abençoa cada vida aqui presente, cada um de nós, nossas famílias, nossas lutas do dia a dia, nossos dramas, nossos dilemas, ó Senhor. Dá-nos da Tua graça, de saúde, de força, nossos familiares, ó Pai, que porventura estejam enfermos. Ó Pai, manifesta o Teu poder de cura. Abençoa, assiste-na, Senhor, nesse tratamento, nesse remédio que ela vai deixar de tomar, que possa dar certo, que ela possa sentir-se bem. Também os planos de ida para São Luís, do Marquinhos, da Amanda, que possam dar certo, Senhor. Coloca a Tua mão nisso. As nossas vidas, ó Pai, nós pedimos e nós suplicamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem sido nosso Deus, nossa força, nosso refúgio. Nesses dias tão complicados e complexos que estamos vivendo, suplicamos a Tua sabedoria. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu posso perguntar uma coisa? Lindo. Peraí, antes de estudar a bênção apostólica, A unção. vem Deus Pai, Todo-Poderoso, tentar. Eu estou com umas dúvidas, eu posso mandar para a Márcia depois? Pode. Porque não dá tempo, às vezes a gente fica cheio de coisinhas ainda na cabeça aí, tá bom? Tá bom, pode mandar. Valeu. Pode mandar, tranquilo. Valeu, Márcia. Obrigada. Tá joia. Valeu. Agora pode mandar a cruz aí. Tchau. Tá despachado. Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Tchau. Isso para Boa vocês, noite. viu? Eu já cheguei no final, mas deu para eu pegar muita coisa boa. Que bom, Viu? dona Fábio. Que bom. Que pena que eu já cheguei no final. A internet dá problema, é muito lenta, o celular também dá problema e pronto. Tá bom. Mas Gente, é mas muito que bom. bom. Beijão para Boa vocês. Boa Boa noite. noite. Tá, Boa boa noite. noite. Oi, Silvia. Tchau, André. Tchau, Boa noite. Tchau. Alexandre, Boa pastor noite. Alexandre.